O mundo antes do dilúvio era uma tela de caos, pintada com os tons escuros do pecado e da corrupção. A violência e a perversidade corriam desenfreadas, manchando o próprio tecido da existência humana. A humanidade, antes criada à imagem de Deus, havia se desviado muito de seu propósito original, perdida num labirinto de depravação. Os corações dos homens e mulheres estavam endurecidos pela ganância, consumidos pelo egoísmo e cegos por seus próprios desejos. A terra estava cheia de violência, um testemunho da queda da humanidade na escuridão. Irmão se voltou contra irmão e vizinho contra vizinho. Os fortes atacavam os fracos, e os inocentes sofriam sob o peso da injustiça. Desarmonia e discórdia ecoavam pela terra, uma sinfonia arrepiante da falha humana. O fedor do pecado subia como um odor fétido, alcançando os céus e entristecendo o coração de Deus. Ele viu a maldade da humanidade, a corrupção generalizada que havia envenenado o mundo que ele havia criado. Seu coração doía por sua criação, perdida no atoleiro de sua própria obra. Um tempo de julgamento estava próximo, uma limpeza necessária para apagar a lousa e começar de novo. Em meio a essa decadência moral, um único farol de retidão brilhava intensamente. Noé. Ele era um homem simples, um agricultor, um marido e um pai. No entanto, dentro de seu humilde coração residia uma fé inabalável, uma devoção profunda a Deus que o diferenciava das massas corrompidas. Em um mundo mergulhado no pecado, Noé andava com Deus. A retidão de Noé não era uma virtude passiva, era uma força ativa que moldava cada pensamento, palavra e ação. Ele viveu uma vida de integridade, honestidade e compaixão, um forte contraste com a perversidade que o cercava. Ele era um homem de princípios, inabalável em seu compromisso com a vontade de Deus. Em um mundo onde o compromisso era a norma e a conformidade a regra, Noé ousou ser diferente. Ele se recusou a ceder às pressões da opinião popular, optando por seguir o caminho da justiça. Ele era uma voz da verdade em um mundo de mentiras, um farol de esperança em um mar de desespero. Sua fé era um testemunho do poder duradouro da graça de Deus. Deus, em sua infinita sabedoria, viu a retidão de Noé e o escolheu para uma tarefa monumental: construir uma arca, um vaso de salvação para preservar a vida em meio ao dilúvio iminente. As instruções eram precisas e detalhadas, uma planta para um enorme santuário flutuante. A tarefa era assustadora, aparentemente impossível, mas Noé obedeceu sem questionar. A construção da arca foi um testemunho da obediência inabalável de Noé. Ele trabalhou incansavelmente, ano após ano, seguindo as instruções de Deus à risca. Ele derrubou árvores gigantes, moldou as madeiras e montou meticulosamente a estrutura colossal. A arca se tornou um símbolo de esperança, uma manifestação tangível da promessa de Deus. A magnitude do projeto era avassaladora, mas Noé nunca vacilou. Ele enfrentou o ridículo e o desprezo daqueles que o viam como um tolo, mas continuou, impulsionado por sua fé e seu compromisso com o plano de Deus. A arca, lentamente tomando forma contra o pano de fundo de um mundo em decadência, permaneceu como uma repreensão silenciosa à perversidade da humanidade. À medida que a arca se aproximava da conclusão, a zombaria e o escárnio se intensificaram. As pessoas zombavam dos avisos de Noé sobre um dilúvio vindouro, descartando-os como divagações de um louco. Apontavam para o céu limpo e a terra seca, questionando sua sanidade e suas alegações de revelação divina. No entanto, Noé permaneceu firme, sua fé inabalável pelas dúvidas e zombarias dos descrentes. Ele continuou seu trabalho, dia após dia, impulsionado pela convicção inabalável de que Deus cumpriria sua promessa. A arca se tornou um símbolo de sua fé, um testemunho tangível de sua crença inabalável na palavra de Deus.
Ele pregou a justiça a um mundo que se afogava no pecado, exortando-os a se arrepender e se voltar para Deus. A perseverança de Noé foi um testemunho do poder da fé. Ele se manteve firme em suas convicções, recusando-se a ser influenciado pelas opiniões dos outros. Ele entendeu que a verdadeira fé não se trata de conformidade ou popularidade. Trata-se de confiança inabalável em Deus, mesmo quando o mundo ao seu redor parece estar desmoronando. Ele se tornou a personificação viva da esperança diante do desespero. Seção 5. O dilúvio. Julgamento e salvação. O dia finalmente chegou quando os céus se abriram e a chuva começou a cair. Foi um dilúvio diferente de tudo que o mundo já tinha visto. As águas subiram implacavelmente, engolfando a terra, consumindo tudo em seu caminho. Os escarnecedores, antes tão confiantes em sua descrença, agora se deparavam com a terrível realidade do julgamento de Deus. Noé, sua família e os animais que ele havia reunido estavam seguros dentro da arca, protegidos das águas furiosas da enchente. Enquanto o mundo lá fora perecia, a arca se tornou um santuário, um paraíso flutuante de vida em meio ao caos e à destruição. O dilúvio foi um lembrete severo do poder e da justiça de Deus, uma demonstração de seu justo julgamento contra o pecado. As águas da enchente purificaram a terra, lavando a corrupção e a perversidade que haviam atormentado a humanidade. Foi um novo começo para a criação. Noé e sua família, poupados da destruição, foram escolhidos para repovoar a terra e reconstruir uma sociedade justa. Eles emergiram da arca para um novo mundo, limpo e purificado pelas águas da enchente. Seção 6. A Arca. Um símbolo de esperança e salvação. A arca, mais do que apenas um vaso de madeira e piche, tornou-se um poderoso símbolo de esperança e salvação. Ela representou a graça e a misericórdia de Deus, sua vontade de preservar a vida, mesmo em meio ao julgamento. Foi um lembrete tangível de sua promessa de nunca mais destruir a terra por meio de um dilúvio. A arca se tornou um símbolo da fidelidade de Deus à sua criação. A arca também simbolizou a importância da obediência. A adesão inabalável de Noé às instruções de Deus garantiu a sobrevivência de sua família e a continuação da vida na terra. Sua fé e obediência se tornaram um exemplo para as gerações futuras, um testemunho do poder de confiar na palavra de Deus. A sobrevivência da arca através das águas furiosas da enchente mostrou o poder protetor da graça de Deus. Demonstrou que, mesmo em meio às tempestades mais devastadoras, o amor e a misericórdia de Deus perduram. A arca se tornou um farol de esperança, um símbolo do compromisso inabalável de Deus com sua criação. Demonstrou que, mesmo nos momentos mais sombrios, sempre há esperança de salvação. Seção 7. A Aliança do Arco-Íris. Uma promessa de paz. Depois que as águas da enchente baixaram, Deus estabeleceu uma aliança com Noé, uma promessa de paz e reconciliação. Ele colocou um arco-íris no céu como um sinal visível desta aliança, um lembrete de sua promessa de nunca mais destruir a terra por meio de um dilúvio. O arco-íris se tornou um símbolo de esperança, um testemunho do amor duradouro de Deus por sua criação. A aliança do arco-íris não foi apenas uma promessa a Noé e seus descendentes. Foi uma promessa a toda a humanidade. Significou um novo começo, um novo recomeço para a criação. As cores vibrantes do arco-íris representaram a diversidade da vida na Terra, um lembrete da bênção e proteção de Deus. A aliança do arco-íris foi um símbolo da fidelidade e misericórdia de Deus. Demonstrou sua vontade de perdoar e oferecer uma segunda chance. O arco-íris serviu como um lembrete constante do amor de Deus e de seu compromisso em preservar sua criação. Tornou-se um símbolo de esperança para as gerações futuras. Seção 8.
O legado de Noé. Lições para hoje. A história de Noé não é apenas um conto antigo. É uma mensagem atemporal de fé, obediência e esperança. Ela nos ensina a importância de confiar em Deus, mesmo quando o mundo ao nosso redor parece estar desmoronando. O exemplo de Noé nos encoraja a permanecer firmes em nossas convicções, mesmo diante da adversidade. A história de Noé nos lembra que Deus é sempre fiel às suas promessas. Mesmo quando estamos cercados pela escuridão e pelo desespero, podemos nos apegar à esperança de que Deus nos ajudará a superar. Sua história nos inspira a viver vidas de integridade e retidão, sabendo que Deus está sempre conosco. O legado de Noé é de coragem e perseverança. Ele enfrentou desafios inimagináveis, mas nunca desistiu de sua fé. Sua história nos encoraja a enfrentar nossas próprias provações com coragem e determinação, sabendo que Deus nos dará a força para superar qualquer obstáculo. Seção 9. O poder da obediência. O exemplo duradouro de Noé. A obediência de Noé ao comando de Deus para construir a arca salvou-o e sua família da destruição. Sua vontade de seguir as instruções de Deus, mesmo quando pareciam ilógicas ou impossíveis, demonstrou o poder da obediência. O exemplo de Noé nos lembra que a verdadeira fé é expressa por meio da ação, por meio de nossa vontade de nos submeter à vontade de Deus. A obediência nem sempre é fácil. Exige humildade, entrega e disposição de deixar de lado nossos próprios desejos e seguir o plano de Deus. A história de Noé nos ensina que a obediência a Deus não é um fardo, é uma bênção. Ela leva à salvação, proteção e um relacionamento mais profundo com o nosso Criador. A obediência de Noé à palavra de Deus o diferenciou do mundo corrompido ao seu redor. Sua vontade de seguir as instruções de Deus, mesmo quando confrontado com o ridículo e a dúvida, pavimentou o caminho para a sua salvação e a preservação da vida na terra. Seu exemplo nos inspira a abraçar a obediência como um caminho para a bênção e a realização. Seção 10. Esperança em meio ao desespero. A história de resiliência de Noé. A história de Noé oferece uma mensagem poderosa de esperança em meio ao desespero. Ele viveu em um mundo consumido pela perversidade, mas nunca perdeu a esperança na bondade e misericórdia de Deus. Sua fé o sustentou por anos de trabalho árduo e ridículo, dando-lhe a força para perseverar mesmo quando o mundo ao seu redor parecia sem esperança. A história do dilúvio nos lembra que mesmo nos momentos mais sombrios, Deus ainda está no controle. Ele está sempre trabalhando para o nosso bem, mesmo quando não podemos ver. A resiliência de Noé diante da adversidade nos inspira a manter a esperança, mesmo quando estamos enfrentando nossas próprias enchentes pessoais. A história de Noé nos ensina que a esperança não é simplesmente um pensamento positivo, é uma força poderosa que pode nos sustentar nas circunstâncias mais difíceis. É a crença de que Deus está conosco, mesmo em meio às nossas lutas, e que Ele nos levará para o outro lado. Seção 11. Conclusão. A mensagem atemporal de Noé. A história de Noé é uma mensagem atemporal de fé, obediência e esperança que continua a ressoar conosco hoje. Ela nos lembra que mesmo em um mundo cheio de caos e incerteza, Deus ainda está no controle. Ele está sempre procurando aqueles que estão dispostos a andar com Ele, aqueles que confiarão em suas promessas e obedecerão aos seus comandos. A história de Noé nos encoraja a ser faróis de retidão em um mundo que muitas vezes parece perdido na escuridão. Ela nos lembra que nossas ações têm consequências e que nossas escolhas importam. Ela nos desafia a viver vidas de integridade, compaixão e fé inabalável. O legado de Noé é um testemunho do poder da fé e da obediência. Sua história nos inspira a confiar no plano de Deus, mesmo quando não o entendemos, e a viver vidas que refletem seu amor e graça. Ela nos lembra que mesmo em meio às tempestades da vida,
Deus está sempre conosco, oferecendo-nos esperança e salvação.